Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e eu adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui é porque você gosta também, né? Então hoje a gente vai falar sobre pães, especialmente os pães de fermentação natural. Quem tá fazendo pão aí? Que vocês estão aprontando? Tem gente fazendo pão? Se estiver fazendo pão, põe hashtag tô fazendo pão. Quem fez pão aí, põe hashtag fiz pão. Quero saber como é que tá as coisas. Hoje então a gente vai falar do seguinte assunto: por que meus pães ficam embatumados? Pesados, parecendo um tijolão. Quem aí já fez um pão que parece um tijolão? Quais são as possíveis causas desse pão tijolão? Eu vou falar aqui 7 possíveis causas do pão tijolão. Com certeza tem mais causa e com certeza elas são assim muito detalhadas. Eu vou tentar resumir aqui da melhor forma, porque eu acho que você sabendo as possíveis causas pode ajudar a resolver o problema. Não vou garantir solução, mas eu acho que é importante a gente conhecer melhor sobre fermentação, né? Sobre o que pode acontecer quando a gente faz pão, porque aí a gente consegue resolver os problemas com mais facilidade. Depois de bastante tempo fazendo pão e tudo, eu fui notando algumas coisas que influenciavam nos meus resultados e que influenciam, obviamente, até hoje. Então eu vou começar aqui por uma que é clássica. O pão tijolão pode ser causado por pouca fermentação. Por exemplo, se você deixa o seu pão fermentar pouco tempo, muitas chances do seu pão ficar pesadão. O objetivo da fermentação é construir estrutura no seu pão, é agregar sabor, é fermentar mesmo. A sua massa vai mudar, ela vai aumentar de tamanho, vai aerar, vai formar um gás dentro lá dos seus alvéolos para quando o seu pão entrar no forno ele ter um salto. Então, se você não deixa o seu pão fermentar o suficiente, a massa não vai ter como formar o gás carbônico nos alvéolos e ela não vai ter estrutura suficiente também para aguentar um salto de forno. O glúten também precisa se desenvolver com a fermentação. Enfim, você precisa fazer essa fermentação adequada, tanto na primeira fermentação antes de modelar, quanto na segunda fermentação, que é em inglês chamada de proof, que é depois que a gente deixa fermentar o suficiente para modelar, a gente deixa o pão fermentar de novo mais um pouco e só então ele vai estar pronto. E aí você vai falar assim: ah, mas como é que eu vou saber o tempo de fermentação? Eu não vou entrar nisso hoje. O tempo de fermentação vai variar dependendo de várias outras partes da sua receita e do seu método. Então, assim, ele varia pela quantidade de fermento, ele varia pelo tipo de farinha, ele varia pela hidratação da sua massa, pela temperatura ambiente, enfim. Não tem como eu precisar para você quanto tempo que é o tempo ideal de fermentação, tá bom? Isso é uma coisa que você vai ter que saber, ou então você realmente tem que estudar mais, praticar bastante, fazer cursos, ler muito, para você entender um pouco melhor esses tempos. Então agora a gente vai falar o motivo número 2 do seu pão ter um miolo pesado, embatumado. Qual é esse motivo? É farinha e água que não correspondem. O que significa isso? Isso significa hidratação. Você está hidratando a sua massa de forma inadequada. Quando você coloca água demais numa farinha que não aguenta água demais, o seu miolo vai ficar pesadão. Se você coloca pouca água numa farinha que precisa de mais água, chances são que o seu miolo também vai ficar mais pesado. Pode até não ficar pesadão, mas vai ficar mais pesado do que poderia. Você não precisa fazer pão com altíssima hidratação ou com baixíssima hidratação. Você tem que buscar o que a sua farinha gosta, a quantidade de água adequada para a sua farinha. E isso a gente vai aprendendo com a experiência, com a prática, estudando mesmo, fazendo muito pão, entendendo melhor que tipo de farinha que você está usando, porque aí você vai saber como hidratar essa farinha adequadamente. Essa hidratação, ela é um dos grandes motivos para a gente ter um pão pesadão. Então, vamos lá para a próxima. Massa com pouca estrutura
e eu coloquei barra sova. Por quê? Porque para você desenvolver o glúten de uma massa, você pode sovar essa massa ou você não precisa sovar a massa. Você vai deixar essa massa fermentando, ou você também pode usar a autólise para desenvolver parcialmente o glúten e depois deixar a massa fermentando. E durante a fermentação você pode fazer dobras. Eu tô falando aqui do pão de fermentação natural. Por que eu falo pão de fermentação natural? Porque o pão de fermentação natural demora mais tempo para fermentar, então o glúten desenvolve com o tempo. Então, mesmo que eu não sove a massa, que eu apenas misture, deixe em autólise farinha e água por um tempo, o glúten já vai começar a desenvolver. E aí, quando eu colocar o fermento e continuar a fermentação com dobras, o glúten vai continuar a desenvolver. Por isso que eu coloquei aqui massa com pouca estrutura e eu coloquei sova. Sova é uma coisa, você consegue desenvolver o glúten com a sova mais rapidamente. E o que isso vai te ajudar a ter um miolo mais leve? Isso pode te ajudar a ter um miolo mais leve porque o glúten vai ser a rede que vai segurar o gás carbônico dentro da sua massa quando ela for para o forno. Então, se você tem um glúten bem desenvolvido na sua massa, chances são de que se você fizer tudo legal, tudo certinho, você vai ter um pão que vai ter um salto de forno maior e o miolo não vai ficar tão pesado. Isso se você fermentar adequadamente a sua massa e a sua massa se estruturar durante essa fermentação adequadamente. Por meio de dobras. Dobras ajudam muito a estruturar uma massa. Então, a sova e a estruturação da massa tem a ver, mas glúten não é sinônimo de estrutura. Você pode desenvolver o glúten e não desenvolver a estrutura. O que desenvolve a estrutura da massa? Fermentação e dobras. Por isso é que eu posso não sovar a massa e ainda ter um miolo legal e um pão leve, porque o glúten se desenvolve com o tempo. E também o tempo é que vai permitir que a fermentação aconteça, certo? E a fermentação vai ajudar na estruturação da minha massa. E as dobras feitas durante a fermentação também vão ajudar na estruturação da massa. Então esse ponto 3 é muito importante. Uma massa com pouca estrutura e um glúten muito fraco não vão te dar um miolo leve. Quando você fala de hidratação, como sinto, percebo isso no visual para saber se a farinha irá precisar de mais ou menos água. É mais do que visual, é tato, né? Então você tem que sentir a sua farinha, sabe? É sensorial. Então você tem que dar uma sentida na massa mesmo, tá? Vamos continuar. Então a gente já falou aqui de 3 causas do miolo pesado. Então agora a gente vai falar da 4ª causa, que é o forno. Às vezes o seu forno não está quente o suficiente. Às vezes seu forno está desregulado e por isso você acha que você colocou uma temperatura, mas não colocou a temperatura que é para estar. Então o único jeito de você descobrir se seu forno está regulado é comprando um termômetro para forno e testando. Porque às vezes também você fala, meu forno marca 220. Quando você olha o termômetro está 180. Ou então o forno marca 220 e você olha o termômetro está 250. Então você tem que testar o seu forno, medir a temperatura do seu forno. E outra coisa, o pão rústico de fermentação natural precisa de vapor. Então se você estiver assando esse pão num tabuleiro, num forno mais ou menos frio, sem vapor, seu pão não vai crescer o suficiente, então ele vai ficar embatumado. Não vai ter como dar aquele salto. Você precisa de fazer vapor, por isso que a gente usa a panela, que a panela simula o ambiente do forno que tem jato de vapor. É por isso que a panela de ferro é importante, com tampa bem pesada para o vapor não sair. Dá uma checada nisso, dá uma olhada no seu forno, experimente com temperaturas diferentes. Essa questão do forno é importante, é uma coisa simples de resolver. Eu acho que de todas essas que eu tô falando, o forno é o mais simples. Mas para isso você precisa conhecer o seu forno. Não adianta eu falar para você a temperatura que eu uso no meu forno, porque provavelmente ela não vai ser igual à temperatura que você vai usar no seu. Eu dou algumas ideias e sugestões, mas você vai ter que testar no seu forno de qualquer forma. Quando eu estava aprendendo a fazer pão,
Cada vez que eu ia assar o pão, baseado nos resultados, eu mudava a temperatura do meu forno. Falava, nossa, esse pão ficou com a casca muito dura. Aí eu mudava a temperatura do forno. Nossa, esse pão não cresceu nada. Eu mudava a temperatura do forno, até eu encontrar a temperatura que era adequada. E até hoje eu experimento com temperaturas. Dependendo da minha massa, dependendo de como ela está fermentada, dependendo da estrutura da massa, eu mexo com a temperatura do forno também. Não existe assim, ó, essa é a temperatura e ponto final e não tem outra. Se alguém te falar isso, eu duvidaria. Cada forno funciona de um jeito, cada tipo de pão também precisa de uma temperatura diferente. Próximo, farinhas que não possuem glúten ou não formam muito glúten podem causar miolo pesado. Se você não tem o glúten formado adequadamente durante a fermentação, durante o tempo, durante a sova, você pode ter um miolo pesado, certo? Se você está usando uma farinha que não forma glúten, porque ela é uma farinha sem glúten, ou porque ela é uma farinha que tem menor teor de proteína formadora do glúten, a tendência é que seu miolo fique pesado. Agora, qual farinha pode fazer um miolo ficar pesado? Que é a mais comum e que todo mundo quer usar é a farinha integral. A farinha integral, apesar dela ter proteína, uma boa quantidade de proteína, ela tem pouca proteína formadora do glúten. Ela é uma farinha que tem proteína, mas não a proteína que a gente quer para formar glúten. E além disso, ela tem o farelo do trigo, que são aquelas casquinhas, né, que faz a farinha ser integral. Ela tem essas casquinhas e essas casquinhas também ajudam a destruir a sua rede de glúten. Então, se você pega um pão 100% integral, que tem farinha, água e sal, e você não desenvolve o glúten dele com muito cuidado, numa sova bem cuidadosa, se você não faz dobras adequadas, se você não deixa o pão fermentar adequadamente, e se você não entende bem desse processo de fermentação, chances são que o seu pão 100% integral vai ficar pesado. Uma das dicas que eu dou para você é usar uma farinha integral parcialmente na receita do seu pão. Eu faço muito isso. Eu não faço pão 100% integral na maior parte das vezes, até porque muita gente não está acostumado a comer uma coisa 100% integral. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um pão parcialmente integral, semi-integral, que aí eu vou ter nutrientes da farinha integral, fibra da farinha integral e vou ter também o glúten que eu preciso da farinha branca. Então eu junto as duas coisas e assim eu consigo um pão que não vai ter um miolo super ultra pesado, porque eu tenho um pouco de farinha branca e um pouco de farinha integral na minha massa. Quanto ao desenvolvimento de glúten com a farinha de centeio, farinha de centeio forma menos glúten ainda e a farinha de centeio fermenta muito rápido, então ela vai influenciar muito o miolo do seu pão. Muitas vezes o miolo do pão de centeio é realmente muito pesado por causa disso. Então recomendo você misturar, beleza? Eu amo centeio. Então, eu não tô falando que um pão feito 100% com farinha de centeio vai ficar embatumado, não. A tendência é o miolo do pão com farinha 100% de centeio ficar mais pesado do que o miolo de um pão feito com 100% de farinha branca de alta proteína e hidratado e fermentado corretamente, que é natural, isso vem do ingrediente. Da mesma forma, o pão integral. Mesmo que você faça um pão integral super top, sem nenhum tipo de melhorador, né, mas com farinha 100% integral, levain, água e sal, se você comparar essa mesma receita, bem fermentada, tudo adequadamente bem modelada, e uma receita de pão de farinha branca 100%, bem modelado, bem hidratado, bem fermentado, o de farinha branca vai ter um miolo muito mais macio, pela característica da farinha e pela característica do glúten formado pela farinha branca de boa qualidade. Eu não defendo pão 100% branco só porque aí o meu miolo vai ser brancão e gigantão e cheio de alvéolo. Eu não defendo esse pão. Eu defendo um pão no meio termo, porque eu prefiro comer um pão nutritivo, muito mais saboroso, que é feito com uma parte de farinha integral. Próxima, que é uma que dá pra gente testar, treinar, praticar
e melhorar, que é o que? Mão pesada na modelagem. Você pega lá a sua farinha, hidrata adequadamente, coloca seu fermento, fermenta adequadamente, faz suas dobras, bem bonitinho. Tudo legal. E aí você chega na hora de modelar, pesa a sua mão na modelagem. Pode ser que o seu miolo fique mais pesado. Porque se você pesar demais a mão na modelagem, você vai certamente destruir a fermentação, as bolinhas, né? O miolo delicado que estava sendo construído ali durante a fermentação. Você vai falar assim, mas como que eu não uso mão pesada? O único jeito que eu conheço é praticando. É usando mão pesada no começo, aprendendo os movimentos, testando, olhando como que é feita uma modelagem, testando. Eventualmente, a nossa mão fica mais leve, prometo. A última razão que eu vou falar hoje do miolo embatumado. Fermento fraco. O fermento fraco pode ser o principal causador do nosso miolo pesadão, do nosso pão tijolão. Então, assim, de nada adianta eu cuidar de todas as outras causas acima, né? E não saber se meu fermento tá fraco ou forte. Como que eu vou saber se o meu fermento está fraco ou forte? Eu tenho que conhecer os tempos do meu fermento. Eu tenho que conhecer como que ele se comporta, se eu alimento ele com uma farinha X ou uma farinha Y. Como que ele se comporta quando está muito quente ou muito frio. E eu tenho que respeitar, além de conhecer os tempos, eu tenho que respeitar o meu fermento, tá? Não adianta nada eu forçar a barra e falar, não, esse fermento tem que estar bom, vou fazer pão com ele. Você tem que conhecer seu fermento. Quem nunca fez um pão que virou uma pedra? Todo mundo já fez um pão que virou uma pedra, mas a gente só sabe que a gente fez um pão que virou uma pedra porque a gente fez. E aí a gente vai melhorando o pão. Isso também é uma das melhores partes de fazer pão, é aprender. Se a gente nascesse sabendo qual graça teria a gente fazer pão. Não tem graça. A graça disso tudo é aprender, é descobrir uma coisa nova, é falar, nossa, olha só, antes eu fazia assim, aí eu descobri isso aqui, agora eu faço assim, que legal. Por isso é que a gente tem que insistir, né, e ir fazendo pão, fazendo pão, fazendo pão. Fazer pão é massa, adoro. E isso é Love Bakes. Obrigada, viu, pessoal? Beijo. Até a próxima live. Tchau, tchau.